mesmo, então vai ficar mais rápido. Eu vou... É porque foi bom gravar agora, porque as outras coisas que nós falamos já fica de fora. É. Dá nada, não. Vamos lá. Chegamos na terceira aula desse material, né? Em que ele fala aqui, ó, corrente alternada. Né? Começa a falar realmente dos circuitos básicos. Tem aqui os objetivos, tal, pá. Mas vamos lá. Com relação à corrente alternada, como já foi falado para vocês, nós lá em eletricidade, né, com a professora linda e maravilhosa, falou para vocês, em que a gente trabalhava principalmente, somente isso na verdade, em corrente contínua. Só que agora a gente trabalha na alternada. E aqui ele explica, né, até o Bruno que sugeriu aquela série lá da Guerra das Correntes. Interessante, eu realmente não assisti ainda aquela série, eu vou até ver também. Eu assisti só um pedacinho ontem. Eu vou ver também, eu realmente não assisti ainda. Eu já vi uns episódiozinhos, tipo, bem animação da França que eles fizeram, que até exemplifica a questão da corrente alternada e tal, bem legal. Tá, e aqui ele dá uma exemplificada, né, que nós aqui temos a geração em alternada, a gente tem uma frequência que é 60 Hz, que tem lugar que é diferente, né, que tem a ver com a frequência com que essa tensão sai lá dos geradores, enfim. Exemplo, né, que é citado aqui na América, né, no geral, na América do Norte, na Europa, e, por exemplo, aqui o nosso vizinho Paraguai utiliza em 50 Hz. Tanto que a nossa usina de Itaipu, ela tem lá uma parte da sua geração aqui é destinada para o Brasil, que é um contrato binacional, né? Parte da geração é para o Brasil em 60 Hz e a outra parte em 50 Hz. Então tem essa diferença aí. A gente já está mais habituado com relação à corrente alternada, que tem essa alternância entre eixo positivo, aí vai para o negativo, eixo positivo, negativo. E a gente tem essa frequência com que se repete essa característica. Vamos lá. Com relação à energia elétrica, ele mostra aqui para a gente algumas vantagens, né, que a gente tem de utilizar em alternada, a questão da transmissão da energia, da questão da redução de algumas perdas que a gente tem, enfim. E aqui ele dá uma exemplificada como que se chegou nessa geração alternada, né? Ele explica que começou lá com Faraday, fazendo seu geradorzinho, em que ele utilizou e observou que, devido ao campo eletromagnético, quando ele induzia, funcionava esse eixo em função do campo, ele gerava um sinal. E esse sinal, dado a bobina aqui, dado o campo que tem aqui entre as espiras, nos polos ali, ele gerava uma corrente alternada. E aí, com isso, né, avançou. Uma curiosidade é que primeiro a energia elétrica era corrente contínua. Aí depois que foi a corrente alternada. E dado muita briga, muito pesquisa aí quanto à facilidade de utilização e tal, o pessoal utiliza realmente a alternada hoje. Deixa eu ver. Aqui é só para exemplificar por que a gente vai ter essa questão do sinal alternado, né? A bobina está aqui no meu eixo 0 graus, e aí a bobina vai lá e rotaciona. Quando ela rotaciona, gera uma tensão aqui, ó, pá, vai para 90. Depois rotaciona de novo. Nesse rotacionar, né, que vai girando ali do ângulo, né, dado a angulação que a gente vai tendo ali do eixo, eu vou formando o meu sinal. E como ele vai sempre rotacionando, esse ciclo se repete. Por isso que a gente tem um sinal alternado. Lógico que, para que a gente consiga mensurar isso, quando a gente olhar para a parte eletromagnética, né, existe uma força eletromotriz que a gente chama ali no caso, né, que está relacionada com a indução do campo magnético, I, que é o comprimento do L, que é o comprimento do condutor, velocidade linear, e o seno do ângulo. Isso aqui é parte mesmo magnética, né? Porque não é do nada que surge lá, por exemplo, a corrente alternada. Tem esse fundamento
eletromagnético, tá bom? Então, ele traz isso para que a gente tenha uma noção de como que surgiu. Mas eu confesso para vocês que isso vocês não vão ver na prática como técnicos, tá? Isso aqui é uma informação que é interessante a gente ter uma noção de como se faz, tá bom? Aí vem alguns conceitos básicos que é o que importa para nós aqui, na prática, né? Quando a gente lida com corrente alternada, assim como nós temos em corrente contínua, a gente tem circuitos elétricos. Esses circuitos elétricos, diferente do que nós vimos lá em eletricidade básica, que eu acabei focando realmente em resistores, eu deixei para a gente entender e conhecer capacitores e indutores agora em circuitos, a gente tem circuitos com diversos materiais. Dentre esses materiais, não está aqui escrito, mas dentre esses materiais a gente tem principalmente os resistores, temos os capacitores e os indutores. Todos esses três são importantes no mundo da eletricidade, né? Eles têm a sua função. Principalmente as cargas resistivas, né? Que a gente vai entender melhor na parte de quando a gente fala de potência ativa, que é realmente eu tenho ali a minha tensão e a minha corrente. Quando eu ligo aquele equipamento puramente resistivo, eu tenho certeza que se eu estou aplicando lá 20 watts de potência naquele material, ele vai consumir tudo isso e eu vou ver aquele resultado. Exemplo, o liquidificador, né, uma lâmpada. Eu sei que eu vou ver aquela lâmpada ligada ali, nem que seja, então, além de ver o calor, mas eu vejo realmente acontecer aquilo. Aí a apostila traz uma definição para a gente de circuito puramente resistivo, ok? Circuito puramente resistivo, deixa eu marcar outra aqui, depois eu vou... Ixi, fala um monte, né? Circuito... Ele comenta para a gente da existência de um circuito puramente resistivo. O que seria um circuito puramente resistivo? Eu tenho um circuito em que a gente utiliza somente cargas resistivas. Quando a gente trabalha na prática hoje, né, vamos dizer assim, você não vai lá falar que você vai instalar um resistor na sua casa. Você vai ter uma carga X. Pode ser que essa sua carga seja puramente resistiva. E aí, quando você fecha o seu circuito, você tem ali, por exemplo, vai ligar na tomada de 127 volts, né, da nossa casa. Quando você faz essa ligação, né, fecha ali na tomada, e você tem uma carga ali, de uma lâmpada incandescente, por exemplo, incandescente. Eu digo que ali é uma carga puramente resistiva, tá bom? E aqui ele explica pra gente o que acontece no resistor em corrente alternada, né? Quando a gente aplica tensão em corrente alternada nesse carinha aí, chamado resistor, que a gente já conhece. Então, só para a gente ver aqui o que ele explica aqui no conceito, quando aplica uma tensão senoidal em um resistor, passará através dele uma corrente elétrica com a mesma forma de onda, mesma frequência e mesma fase da tensão. A amplitude da corrente é em função da tensão aplicada e a impedância do resistor. Traduzindo para o que a gente já conhece, é a chamada lei de Ohm. E por que a gente fala que estão em fase? Porque uma carga puramente resistiva, ela não tem defasagem, né? Ela está ali realmente no meu eixo real. A gente vai tentar ver direitinho aqui como que é a característica. E aqui ele exemplifica, né, que é bem interessante mesmo, como até o Framito comentou ontem, que quando a gente está no mundo da eletricidade em alternada, vocês vão... quem já trabalha ou quem vai trabalhar realmente em subestação ou em alguns campos que realmente utilizam esses conceitos, vocês vão ver que a gente não chama, eu tenho aqui uma resistência. A gente vai chamar de impedância. Por que a gente vai chamar de impedância? Porque quando a gente está em corrente alternada, a gente tem a impedância do circuito contra a passagem de corrente, tá bom? E aí ela determina, né, a amplitude do sinal da corrente, a defasagem em relação ao sinal da tensão. A impedância é dada em função da resistência R, né, resistência elétrica R, que é a parte real,
e da reatância do circuito, que aí tem a ver com a carga capacitiva e a carga indutiva, cuja unidade também é o ohm. Trata-se da relação entre o fasor da tensão pelo fasor da corrente. A professora, fasor, o que é fasor? É um número complexo, Z, ou a gente vai ter um número, a impedância, Z, é a divisão entre o fasor, né, a tensão, em números complexos, dividido pela corrente também em complexo. Nós vimos também a questão da definição. A gente pode definir aqui a impedância equivalente do circuito de uma forma complexa, dos 3 modos que nós vimos lá. Na forma cartesiana, beleza? O que nós temos que estar cientes da forma cartesiana? Vai existir a sua parte real e a parte imaginária. O que é interessante que vocês têm que sair sabendo da nossa disciplina? A parte real da minha impedância sempre vai ser a minha resistência, né? Que é algo que nós já conhecemos, nós somos habituados com a resistência. Agora, o que a gente está aprendendo agora? A nossa reatância, que é o xizinho da minha impedância aqui. E a reatância, ela tem a ver com quem? Com o capacitor e com o indutor, tá bom? Eu posso representar essa impedância na forma polar também, que vocês viram lá em números complexos, né? Que é o módulo do meu Z e o polar aqui, né? Que é o ângulozinho desse meu número. Eu também posso fazer aquela representação, né? Quem é o meu Zzinho aqui? É a raiz, né, do R quadrado mais x ao quadrado, e o ângulo é a tangente a menos 1 de x dividido para R. O mesmo número complexo que nós vimos antes, só que o que é interessante vocês lembrarem, que no lugar aqui agora no lugar do x e do R, que lembra que a gente tinha aprendido que o Z é igual a mais JB? Agora, vocês vão se habituar que o meu número Z, né, que é minha impedância, é R mais X, mais JX. Tá bom? Beleza. Vimos aqui o conceito de impedância. E aí, em que R, isso que eu já falei, é a parte real, né, componente resistiva, X é a componente reativa. Lembrando que o resistor não provoca defasagem entre a tensão e a corrente. Logo, o ângulo de defasagem é nulo. Ou seja, se você tem somente a parte real, o ângulo é igual a 0. Ok? Então, a gente tem ali na forma polar da impedância resistiva, é o R e o ângulo é 0. Né? Se eu fosse representar em cartesiano, seria mais J0. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Como que seria aqui o que aconteceria? Que ele dá um exemplozinho. Aplicado uma tensão sobre um resistor de resistência elétrica igual a 50 ohms. De acordo com essa figurinha aqui. PETS, calcule a corrente elétrica na forma complexa polar. Como que vai ser isso? Eu tenho aqui, ó, V igual a Z vezes I, lei de Ohm. Só muda que no lugar do Z, antes a gente aprendeu com R, né? Se eu quero I, o que vai acontecer? Vai ser... I vai ser igual a V dividido para Z. Então, a minha impedância aqui, trazendo para polar, é 50 e o ângulo é 0. Então, vai ser 127 e o ângulo é 30, né? Que é da tensão, que ele deu aqui, ó. Dividido para 50 e o ângulo é 0. Então, 125 dividido para 50 dá 30 menos 0, que vai ficar 2,5430 graus. E nisso a gente tem o seguinte, concorda comigo? Por que a gente fala que eles estão em fase? Porque o ângulo da corrente que eu acabei de calcular é igual ao ângulo da minha corrente, da minha tensão. Então, quando a gente for fazer aquele plot lá, como até o Gromico fez alguns exemplos com vocês, né? Quando a gente vai plotar aqui o nosso ângulo senoidal, se eu for ver a tensão e a corrente, a tensão e a corrente vão
vão sair juntas, né? Porque elas estão em fase. Não assim, né? Como eu fiz, mas parecendo batimento cardíaco. Mas você tem um ângulo que anda juntinho ali. Diferente da outra lá, que uma sai assim, a outra sai, né? Uma tá atrasada, a outra tá adiantada. Beleza? Então vamos lá, aqui foi um exemplo que ele fez. Esse aqui a gente não expressa em função do tempo, a gente não viu a questão do tempo aqui ainda. Ok. Está em fase. O que vai mudar da corrente da tensão? A amplitude entre elas, né, que é o que define a altura aqui da minha corrente e da minha tensão. Deixa eu ver aqui. Aí, se eu quero saber a questão da potência, a mesma formulinha que nós vimos lá em eletricidade básica. A potência é... Eita, fiz errado. A potência elétrica é... Oxe. A potência elétrica, lembra da formulinha que é V vezes I? Da mesma forma, a gente vai aplicar aqui. A potência continua sendo V vezes I. No caso, a potência instantânea. E quando a gente relaciona a parte da parte real, a gente também tem isso. V igual a V vezes I. A partir dessa expressão e da primeira lei de Ohm, podemos reescrever a equação em função do valor da resistência elétrica. Quando a gente tem só a parte resistiva, a gente pode aplicar dessa mesma forma. P igual a R vezes I ao quadrado, ou também P igual a V ao quadrado sobre R. Ok. Temos aqui a potência, tal, bonitinho. Aí vamos lá. Quando vocês olharem lá na questão dos cálculos, no estudo que tem nessa parte que ele está falando, é o quê? A figura 3.6 mostra que a onda da potência tem tensão corrente em função do tempo. Tá, vamos dizer que elas estão aqui em função do meu tempo. Aqui em laranja a corrente, em azul a tensão e em P a potência. O que acontece? Por que a potência ela ficou aqui positiva? Porque quando a gente tem a potência instantânea sempre é positiva quando eu tenho cargas puramente resistivas, tá? Pois o sinal da tensão e de corrente são ambos positivos ou são ambos negativos, no mesmo instante de tempo. Fisicamente, isso significa que uma carga puramente resistiva consome toda a energia fornecida pelo gerador. Então, eu sempre vou ter essa característica positiva, porque significa que eu vou consumir realmente toda a minha energia que eu tenho aqui da tensão e da corrente. Ok? E aí vem um conceito interessante que ele já passa para a gente, da chamada potência ativa, real ou útil, né, que representa a taxa de transformação de energia elétrica que a gente tem em trabalho. E ela é medida em watts. Matematicamente, é a média do sinal da potência, isso é média, né, matemática aqui. E esse ponto aqui é interessante, que ele já aborda nesse pedacinho aqui, que é algo que a gente vê bastante na prática. Quando a gente está falando da nossa conta de energia ali, por exemplo, o watt, nós, consumidores, a gente paga a nossa potência ativa. A gente não paga a potência aparente, né? Se vocês observaram, já tiveram essa curiosidade, o transformador, por exemplo, a unidade de potência dele não é dada em watt, é em VA, que é uma unidade de potência também, que a gente vai entender isso. Mas aqui já é interessante vocês verem que ele já traz para nós aqui que o resistor ele tem a característica de ter a potência ativa, que é a parte real do meu sistema ali. Aí, né, matematicamente, a média do sinal de potência dado por P igual a VRMS vezes IRMS vezes cosseno do ângulo. Beleza, que ele já traz essa informação aqui para nós. Em que esse ângulozinho é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Beleza. Agora, ele comenta para nós aqui sobre um circuito puramente indutivo. O que é, primeiramente, um indutor?
O indutor é um elemento que armazena energia na forma de campo magnético. Lembra que eu comentei para vocês antes, bem rapidinho, né, que existe o indutor, capacitor e resistor, e a gente não conversou sobre eles ainda. Na corrente alternada, é bastante utilizado o indutor e capacitor, por quê? Quando a gente trabalha a tensão alternada, a gente tem, e quando a gente trabalha ali com os ímãs, por exemplo, a gente tem a formação de campos eletromagnéticos. E na medida que existe a formação desse campo, existem alguns elementos que interagem com esse campo. E aí, o indutor ele interage com o campo magnético e o capacitor interage com o campo elétrico. Certo? Então, por isso que a gente tem circuitos que a gente chama eletromagnético, que acabam juntando esses dois elementos. E esse ponto que ele fala que armazena energia na forma de campo eletromagnético, quando a gente tem aí na corrente alternada, é como se ele armazenasse corrente. Né? Nesse enrolamento que eu tenho no meu circuito aqui, como ele armazena em campo, é como se ele armazenasse a corrente elétrica em seu bobinamento. É o que a gente tem, por exemplo, do transformador. O transformador, na prática, ele é um grande indutor. Ele tem as suas bobinas lá dentro, que é nada mais, nada menos do que bobinas de indutores. Trata-se de um fio condutor enrolado helicoidalmente sobre o núcleo, geralmente de ar ferro-ferrite, que é a característica do indutor, um transformador. Essa indutância ela está relacionada com a quantidade de voltas que tem. Não sei se vocês já abriram um transformadorzinho, que ele tem um negocinho lá que é super enrolado. Aquele carinha ali é um indutor que ele tem. Dependendo do indutor, ele tem núcleos diferentes, né? Que ele pode ser de material ferromagnético, que vai auxiliar nesse processo de armazenamento do campo magnético, tá bom? E o indutor, uma característica dele é a sua oposição à variação de corrente, pois a variação do campo magnético através das espiras faz surgir uma tensão autoinduzida. Isso é uma interação que acontece entre os campos, né? Isso aí é a parte realmente magnética, em que faz com que a gente tenha a tensão induzida. Isso, na prática, é o quê? Por que o transformador transforma tensão de 13,8 kV para 127? Porque quando você injeta corrente e tensão de um lado, né, que é o lado de alta do transformador, ele vai induzir uma corrente, uma tensão nos outros terminais, que faz com que reduza. Isso tem relação com o enrolamento. Isso vocês vão entender, se Deus quiser, em máquinas elétricas. Mas vocês vão entender, vai abrir a mente de vocês, mais ainda porque vocês já vão ter visto aqui em circuitos esse conceito básico, né? Aí, beleza. No indutor, né, ideal, quando ele é colocado no circuito elétrico, o que vai acontecer? Vai acontecer uma interação entre a corrente e a tensão nesse elemento. E aí, como foi explicado ontem, no indutor, a corrente ela está atrasada em relação à tensão. E se for aplicar uma corrente, se for aplicada uma tensão senoidal sobre o indutor ideal, a corrente fica atrasada em 90 graus em relação à tensão. Então, sempre vai haver esse atraso entre eles. Ok? Beleza até aí? Aqui a gente comentou sobre isso ontem, a questão da reatância. Como que a gente calcula o meu XL? XL está relacionado com 2πf vezes L. Esse 2πf lembra que a nossa frequência, então está relacionado com o comportamento do campo no meu indutor. Então a gente chegou nessa formulinha aqui, em que a gente tem 2πf vezes L. Ok? E aqui vem um ponto que eu comentei ontem. Em regime permanente, o indutor comporta-se como um curto-circuito. O que seria um regime permanente? Um sinal contínuo, né? Porque no mundo da elétrica a gente tem o chamado regime permanente, enfim. Se eu tenho aqui um sinal, né?
fulano de tal. O que vai acontecer? Quando você tem aqui, no regime permanente, é quando ele acontece lá no infinito, né? Então, o indutor ele acaba se comportando como um curto-circuito. Implica... Eu vou botar aqui o PDF. E como impedância em corrente alternada, ele funciona como curto-circuito em corrente contínua, pois a frequência é igual a zero. A gente não tem uma frequência em corrente alternada contínua. Beleza? Por que a gente não tem uma frequência? Porque em corrente contínua, o meu sinal não é o mesmo. Nossa, fiz retão. O meu sinal é aqui, ó. Concorda comigo que não há uma frequência? O sinal, ele não faz isso. O sinal faz o quê? É contínuo. Então, ele não tem uma frequência de acontecer. Ele vai acontecer do mesmo jeito sempre. Então, ele não tem uma frequência com que aquilo acontece. Então, acaba que a frequência é zero. Zero vezes qualquer coisa aqui, eu não tenho reatância. Então, acaba que a minha resistência ali do indutor, ela tende a zero. E ele funciona como um curto-circuito. Já em corrente alternada, ele vai funcionar como impedância, porque eu tenho uma frequência no meu circuito. E aí, no caso, se a frequência for muito alta, ele comporta-se como um circuito aberto. Aí é quando a frequência, você tem uma quantidade muito alta, você teria ali tende ao infinito aqui, né? Então, se você tende um valor muito grande, então ele é diretamente proporcional, então eu tenho uma resistência, uma reatância infinita. Então, se eu tenho uma reatância infinita, a corrente nunca vai passar ali. Então, ele vai funcionar como um circuito aberto. A impedância em um circuito permanente puramente indutivo, nas formas complexas, é representada da seguinte maneira, que é quem? XL, ômega, e o ângulo é 90 graus. Se eu trouxer lá para minha impedância, né? O XL é JXL, tá bom? Na forma cartesiana. Aqui a representação do meu indutor, ok? E aqui, só para comentar, que ele comenta para a gente já 3 nomezinhos que vão ser muito comuns para vocês, seja no mundo de trabalho, enfim, que é a chamada potência ativa, potência reativa e potência aparente. Lembra que o Gromyko falou para vocês que se vocês quiserem ficar rico, é aprender a dimensionar realmente banco de capacitor para corrigir potência aparente ou potência reativa do seu sistema, em relação com as cargas do que a gente tem no nosso sistema. Né? Quando a gente tem um sistema que tem impedâncias aí, tanto indutivas quanto capacitivas, a gente tem a chamada potência reativa também. Porque aí a potência ativa compete somente a parte real e a potência reativa compete a parte da reatância. Beleza? E a minha potência aparente é a minha potência total do meu sistema. Então, a gente tem aqui o comportamento da minha tensão ao longo do tempo, né? Que se eu pensasse... lembra que quando a gente tem só a resistência, ele é puramente positivo. Mas quando a gente tem uma carga indutiva, por exemplo, ele vai oscilar também. Tanto na parte negativa, positivo, negativo, positivo. Beleza? Observe que a média da potência ativa é igual a zero. Isso indica que um circuito puramente indutivo não há dissipação de energia. Na verdade, ocorre apenas uma troca de energia, que é medida pela potência reativa. Esse ponto aqui é interessante comentar o seguinte, né? O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente tem um circuito indutivo, ele recebe uma carga de energia, beleza? Só que ele converte outro tipo de energia. Converte ali, transforma aquela potência e utiliza ela novamente. Então, esse ciclo, ele fica oscilando, ele fornece e consome, fornece e consome, fornece e consome. Porque o campo magnético fica interagindo ali e ele fica consumindo aquela potência a todo momento. Então, na prática, eu não veria
Se eu ligasse o indutor na tomada ali, eu não veria uma energia como a gente vê, por exemplo, quando a gente liga um resistor. A gente vê a potência do resistor como calor, principalmente. No indutor a gente não vê, porque ele transforma essa energia em campo magnético. Tá bom? É uma coisa bem realmente relacionada ao magnetismo. Tá? Aqui é um exemplo. Eu vou pular aqui só para exemplificar. Calcule a reatância indutiva, expressa a impedância na forma de complexa. Aqui tem relação com o XL, né? Se ele deu informação para nós de quanto que vale a impedância, ou quanto que vale a indutância, deu a frequência no meu circuito, eu consigo calcular qual é a impedância, ou qual é a reatância dele. 2πf vezes L. Nesse exemplo aí, ó, vai ser o quê? 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes... Quanto aqui é 100, né? Vezes 100. 37.680. Só que como é milli, então esse milli, vou cancelar aqui, né? 37 mil, o milli vai cancelar com 1.000. Então fica 37,68, aí, aproximadamente 37,7. Expressando em ângulo, 37,7, que é o módulo, e o ângulo 90 graus. Ok? Aqui eu tenho a questão da representação da corrente, né? Então, por que eu digo que ela está atrasada? Porque quando eu calcular o meu I, aplicando, que é a minha corrente, minha tensão, minha tensão 220, em 0 graus aqui, ó, tensão 220, 0 graus, é 37,70 e 90, quando eu fizer essa divisão, vai dar 5,84 e o ângulo menos 90 graus. Então, eu tenho uma defasagem de 90 graus da corrente em relação à tensão. Aqui outra representação também. Isso aqui a gente vai fazer uma explicação mais focada só nessa representação da função do tempo, tá bom? Que tem a ver com o RMS, né, que a gente já viu lá atrás, tensão de pico, V de pico, VRMS. Deixa eu ver aqui qual é a relação que ele faz. Aqui ele comenta se a gente fosse calcular a potência ativa e reativa dada um circuito X, né? Eu tenho que ajeitar melhor para você. Aqui falou no geral da corrente, da parte geral dos circuitos, ok? Comentou ali principalmente tem resistência e indutância. Aí na continuação da aula 4, ele começa com um circuito puramente capacitivo, que a gente ainda não tinha visto lá o capacitor. O que vem a ser o meu capacitorzinho? Ele já é o capacitor é um condensador, né? É um dispositivo que armazena cargas elétricas, né? Um exemplo que eu comento para vocês, certamente vocês já observaram que às vezes a gente coloca uma fonte na tomada e tira ela. Se ela tiver um LED, vocês já observaram que o LED fica aceso por um pequeno instante de tempo? Esse processo de ele ficar aceso um pequeno instante ainda, nem que seja 2 segundos, 3 segundos, tem a ver com os capacitores que tem ali naquela plaquinha. Por quê? Os capacitores, eles armazenam cargas. E na medida que eu tenho tensão aplicada nos terminais do capacitor, ele armazena ele fica meio que carregado em 127 volts, um exemplo genérico. Quando você tira a tomada daquele capacitor, a carga que tinha nele vai ser descarregada para o circuito. Então, a carga que estava nele dissipa, né? Vai ser distribuída no circuito. E aí é por isso que mesmo quando a gente desliga da tomada, a gente ainda vê um LED aceso, né? Por um pequeno instantezinho de tempo. No geral, essa é a característica do capacitor. São duas placas paralelas, em que entre elas tem um material dielétrico, que é um carinha que ele não impede a passagem de corrente entre um campo para outro, beleza? De um lado para outro, ou seja, é um material isolante.
em que a gente tem aqui o armazenamento das cargas nessa parte aqui, que é chamada armadura, né? Aí a gente vai ter as polaridades, negativo e positivo também. Essa capacitância ela é diretamente proporcional à área, né? Se eu tenho um material grande, eu consigo armazenar grande quantidade de elétrons ali nele, né? Então, tem essa relação direta entre eles ali. E quando a gente tem, deixa eu ver se ele comentou sobre a característica dele no circuito corrente contínua. Tá. Ele comenta aqui, ó, o capacitor comporta-se como circuito aberto em tensão contínua quando atingindo o regime permanente, processo de carga já finalizado, por exemplo, mas permite a tensão, a condução em tensão variável. Então, o que vai acontecer? Quando a gente está lá no corrente contínua, ele funciona como um circuitinho aberto. É como se fossem dois terminais que eu vou estar só injetando ali tensão e ele meio que, né, fica ali. Não faz nada. Só que quando eu tenho um corrente alternada, ele vai funcionar como um armazenadorzinho de tensão. Ele vai interagir com a tensão porque ele vai armazenar o meu campo elétrico. Ok? Aí aqui a gente comentou sobre o capacitor ideal, né? Como que é a característica dele. Ele está adiantado, né? Quando a gente tem um capacitor e eu aplico uma tensão, a corrente ela vai ficar atrasada ou adiantada em relação à tensão. Então essa é a característica dele. E eu expresso essa reatância, né, capacitiva dele em -1. Reatância média posição que o capacitor oferece a variação de corrente. É 1 dividido para 2πfc. Que essa é a formulinha da minha reatância. Assumimos como verdade que essa é a formulinha da reatância do capacitor. Eu acredito que vai confundir mais ainda se a gente for entrar lá nos primórdios, saber por que brotaram com essa fórmula aqui. Então é interessante que vocês só saibam que essa é a fórmula. E outra, a gente tem que saber essa formulinha aqui também, porque quando a gente dimensiona banco de capacitor, a gente recorre a essa fórmula. Por quê? Quando eu vou dimensionar um banco de capacitores, eu reorganizo essa minha formulinha aqui. Eu também tenho uma relação dela com a tensão. Eu faço a reorganização do comportamento da capacitância e aí eu consigo dimensionar o meu banco de capacitores, sabendo esse comportamento do capacitor. Tá bom? Então, só assumo com verdade Deus quis, já é. A gente também pode representar, né, a capacitância ou a reatância capacitiva em números complexos, né? Se ela for puramente capacitiva, o que a gente vai ter? Módulo de XC. Por que é módulo? Porque acaba que ele é um número negativo, né? Então, a gente faz aqui um módulo de XC. E menos 90 graus, porque sempre vai ser essa defasagem que a gente tem dos capacitores ali. Na forma cartesiana, é o JXC, ok? E aqui é o comportamento da tensão e da corrente e a potência no circuito capacitivo aqui, ok? Então, ele, né, fala aqui também que quando a gente tem somente o capacitor, a gente tem uma potência média igual a zero. Observa aqui que tem mais, menos, mais, menos. Se eu for fazer uma média, eu tenho zero. Por quê? O circuito puramente capacitivo, ele não dissipa energia. Ele fornece tensão, consome tensão, fornece tensão, consome tensão. Né? No caso, tensão em corrente. Para quê? Para manter o campo elétrico dele. Então, se a gente conectasse um capacitor na tomada, da mesma forma como eu dei o exemplo do indutor, eu não vejo calor, eu não vejo luz, eu não vejo uma interação acontecendo ali, visivelmente, porque isso acontece em campo. Então, eu não vejo potência ativa, né? Existe somente a potência reativa no capacitor. Né? E aqui ele até exemplifica, quando a potência é positiva, o capacitor está recebendo energia do gerador, armazenando na forma de campo elétrico. Por outro lado, quando a potência é negativa, o capacitor comporta-se como um gerador.
devolvendo energia armazenada para o circuito. Ou seja, ele fica nesse, me dá, aí eu te dou, me dá, eu te dou, me dá, eu te dou. Então, ele sempre vai oscilando aí esse fornecer e receber energia do circuito, tá bom? Na prática, o que a gente tem? Principalmente os nossos circuitos são resistivos. Só que a gente também tem alguma parcelinha dos meus circuitos que são ou indutivos ou capacitivos. Por isso que grandes indústrias, grandes estabelecimentos, principalmente quando vocês vão ver agora instalações, os chamados grupo A, eles pagam energia reativa, né? Porque quando você pega vários componentes elétricos, tem muitos capacitores, muitos indutores, você acaba realmente tendo uma potência reativa significativa. E na prática, não é uma potência boa para o sistema. Porque o que realmente importa para nós? Vamos pensar no modo prático. É interessante para vocês ligarem um componente na tomada e não ver ligar? Não é, né? É mais legal vocês pegarem e ligar a tomada, agora a gente está no Natal, né? Você liga lá na tomada pisca-pisca, você vê o negócio piscando, né? Então, você está vendo que, beleza, eu apliquei 127 volts, vai fornecer uma corrente para o meu circuito e eu vejo a lâmpada acender. Então, a energia está sendo transformada ali, eu estou vendo, né, em forma de luz, que é a potência ativa ali, porque tem cargas resistivas no meu pisca-pisca, né? Mas quando você liga um equipamento puramente indutivo, vamos pegar um transformador. Quem aqui já viu aqueles transformadorzinho, autotransformador que chama, né? Eu tenho, por exemplo, uma tomada de 220, eu quero transformar para 127 volts. Você conecta ele na tomada, você ouve alguma coisa? Você vê alguma coisa? Não vê. Só quem for, assim, iluminado, que tem ali o poder de ver o campo interagindo e tal. Então, na prática, a gente tem isso, entendeu? Isso foi um exemplo bem viajado agora, né? Mas deu para entender mais ou menos isso, meninos? Deu, né? Nossa, deu vácuo legal agora, né? Quem é Projepect Consultoria? Projepect. Só pra saber o nome, tá? Ô, professora, desculpa aí, eu estou entrando pelo do meu filho aqui, que o meu deu Ah, tá. Pois tabu. Então, certamente você viu, né, Noemi? Que quando Vi. você liga lá o teu transformadorzinho, não acontece nada. Mas o que está acontecendo dentro do transformador? Que ele é um indutor puramente, né? Ele é só indutor. E o professor, ele faz um barulhinho. Tá, ele faz um barulho. Mas você tem ruído ali, né? Como se fosse um motor, né? Mas bem de leve. É um ruídozinho que tem ali. É isso. Então, além do ruído que tem, mas você não está vendo uma energia que a gente chama de útil. Você está vendo luz, você está vendo movimento, você está vendo calor, né? Mais que tenha, né? Mas não é tão nítido quanto a lâmpada, Não. que a gente conecta e vê a luz. Né? Então, tem essa diferença. E é importante a gente saber isso, porque quando a gente vai projetar uma residência, a gente também tem que projetar que nós teremos cargas indutivas, teremos cargas capacitivas, né, ou mix disso. E principalmente se for em grupos o chamado grupo A, porque aí você vai ter mais cargas indutivas, mais cargas capacitivas, e aí você tem uma parcela da sua potência que você contrata destinada para atender essas cargas. E aí você acaba pagando o reativo, tá bom? Aí, com certeza, quem já trabalha em indústria ou já talvez ouviu falar dos bancos de capacitores. Que aí a gente vai chegar nessa parte de entender mais claro isso, porque o que vai acontecer? O que nós temos que entender até o momento? Qual é a influência do indutor na minha carga, no meu sistema? Ele faz com que a minha corrente se atrase, beleza? O que vai fazer e o que o indutor, o capacitor faz? Ele faz com que a minha corrente se adiante.
qual que é o ideal para a gente na prática? Não é eu ter uma carga puramente resistiva? Ou seja, que a minha corrente e a minha tensão estejam em fase? Então, quando a gente tem uma carga indutiva, a gente vai fazer um distanciamento entre a tensão e a corrente. E, na prática, eu vou usar esse gráfico aqui, pode ser tanto tensão ou corrente, vai mudar, né, óbvio, o gráfico. Isso não é interessante para a gente, porque na prática, aqui ó, na média, eu não tenho uma potência realmente útil. Mas o que eu procuro ter, eu como pessoa que estou usando aqui a energia elétrica? Eu tenho que ter um gráfico, por exemplo, em que a minha tensão e a minha potência, ela tem que ser o mais ativo possível, para que quando eu tire essa média, eu realmente tenha um valor significativo para mim. Então, o que acontece? Por que existe o chamado dimensionamento de banco de capacitor? Porque quando você adiciona um banco de capacitor, você faz com que você tente regular a fase da tensão com a corrente. Então, você faz com que a potência total do seu sistema seja o mais próximo de zero, ou seja, eles estejam mais em fase possível, ok? Talvez fique um pouco abstrato agora, porque a gente está vendo separadamente, tensão, ou resistor, capacitor e indutor. Mas é entender que, por isso que a gente dimensiona um banco de capacitores, para tentar fazer com que haja uma fase, entre em fase, né? Ok? Aqui a gente tem outras exemplificações, né, a defasagem e tal, entre eles. Vimos aqui, né, a leitura no geral. Aqui tem umas perguntinhas, caso vocês tenham curiosidade, é legal de responder. O que é impedância e tal, o que é essa outra parte. Aí vem a parte de circuitos indutivos, capacitivos, que o Gromyko já iniciou. E que seria aqui a minha parte da aula 5, ele fala da cargas RL, que é resistor e cargas indutivas, e a aula 6 é cargas resistivas e capacitivas. Só conferir aqui o nome. Isso, resistivas e capacitivas. Vamos lá, deixa eu abrir meu quadro aqui. O que foi passado até agora é melhor a gente ver aqui ele na prática, né? Tá bom? Vamos lá. O que é interessante a gente relembrar que a gente já viu em circuitos elétricos, em eletricidade básica. E que nós vimos? Nós vimos que existe o chamado circuito em série, não é? E também existe o circuito chamado em paralelo. Paralelo. Professora, vai mudar o série paralelo quando eu trabalho em corrente alternada? Não muda. O conceito é o mesmo. E o que é interessante quando a gente trabalha em corrente alternada? Por mais que, como vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui um indutor e eu tenho aqui um capacitor, o que eu tenho na prática? Eu tenho uma reatância capacitiva e uma reatância indutiva e uma resistência. Que todos esses carinhas aqui fazem parte de quem? Da minha impedância. Ok? O que é a minha impedância? A minha impedância é composta por uma parte real, mais ou menos, né? Vai depender da característica da sua reatância, Jx. Ok? E aí, o que vai acontecer na prática aqui? Eu tenho um circuito em série e paralelo. O série é o mesmo conceito. Um ZEC equivalente, por exemplo, seria Z1 mais Z2 mais Z3 ad infinito. Beleza? O paralelo, ZEC, né, o resistência equivalente é igual. Aquilo lá que nós vimos, Z1 vezes Z2 dividido para quem? Z1 mais Z2. Beleza? Da mesma forma que a gente vê aqui.
O que acontece no exemplo como esse aqui? Vou tentar resolver ele. Ixi, já era para a gente ter dado intervalo. Vocês querem tomar água? Eu nem falei. É bom que eu encho minha garrafinha de água aqui. Será que manda aí, professor? Eu sei que a gente começou tarde, né, também. Então, vou colocar uma água aqui na minha garrafa, tá? Eu já volto, tá bom? Que aí eu já pego mais direto aqui esse exercício. Que esse aqui eu vou desmembrar ele. A gente vai fazer primeiro paralelo, depois fazer ele em série, por exemplo. Tá bom? Tranquilo, Lígia. Beleza. Eu já ia fechando aqui a gravação, ó. Uhum.